Oi pessoal, sou o Kaique e a entrevista de hoje é com a Clau, uma querida que acompanha o Coisas de Aluno e que também tem um canal muito bom, legal de falar da Suíça. Ela é uma brasileira que mora na Suíça. Vamos conhecer um pouquinho desse país hoje e como é a vida lá. Oi Clau, tudo bom? Oi, Kaique, tudo bem? Quero dizer que é um prazer muito grande aqui estar recebendo você. Das nossas conversas, assim, a gente sempre comenta, um comenta a postagem do outro. Gosto muito do seu trabalho. Seu canal é bem especial porque traz conhecimento de um país que eu não estudo tanto sobre ele ainda, mas conheço por você. E a primeira pergunta é: como você foi parar na Suíça? Como foi sua Ah, adaptação? Pode falar. Kaique, antes de tudo, eu quero te agradecer pela oportunidade e dizer que para mim é um imenso prazer. Eu tenho um imenso carinho pelo seu canal. Desde a primeira vez que eu vi o seu canal, eu falei, puxa, que bacana. Que bom seria se tivesse mais jovens tão interessados e antenados e em se enriquecer culturalmente, independente da sua situação e tudo, você busca no seu meio se enriquecer culturalmente com as ferramentas que você tem. Isso prova a sua força de vontade, a sua determinação e a sua garra, porque não é você busca os meios, você não espera receber algo para que você batalha em cima daquilo que você tem. Então, meus parabéns, eu gosto muito do seu canal, inclusive já fiz um vídeo no meu canal até para recomendar o seu canal, porque eu acho o seu papel, principalmente num país onde a maioria são jovens, como o Brasil, de extrema importância, como exemplo, como espelho para a moçada que está por aí. Ah, E respondendo obrigado. a sua pergunta, como eu vim parar na Suíça? O meu primeiro objetivo, sempre como todo brasileiro, era a América. Eu sempre sonhei ir para a América e eu sempre me senti um peixe fora d'água no Brasil. Eu me sentia um ET, porque no meu meio que eu vivia, as coisas que me interessavam não eram as coisas que interessavam a maioria do meu círculo. No Brasil, eu trabalhava em farmácia e sempre nas rodas sociais, nas festas, e aquilo como se diz, me isolava um pouco, porque aquela futilidade, aquela superficialidade de tratar as coisas, de tratar os problemas, principalmente os problemas brasileiros, os problemas de conduta, problema na política, problema na economia, e as pessoas não tinham interesse. Eu me sentia sempre um peixe fora d'água. E desde cedo, autodidata também, eu comecei a aprender o inglês, mas a minha sempre pensava que se um dia eu saísse do Brasil seria para a América. E eis que uma sobrinha minha, casada com um espanhol, morava em Madrid e engravidou. E ela estava passando uma fase difícil da gravidez, estava com depressão, e eu tinha passado também por uma cirurgia, e eu estava afastada do trabalho, e ela foi me visitar, e ela e o marido dela me convenceram a ficar um mês ou 2 meses com ela em Madrid. Pagaram a minha passagem, eu vim para Madrid, já me encantei de cara, apesar de Espanha, Madrid parecer muito com o nosso jeito brasileiro de ser, as diferenças já me falaram muito. A história, a arquitetura, e eu já fiquei encantada ali, para começar. E em Madrid eu conheci um suíço. Eu trabalhei durante um tempo de verão em Madrid. No verão, eles pegam bastante mão de obra avulsa, tipo, pelo dia. Você vai lá, pelo dia, vê no jornal, pelo dia o cara está precisando de alguém para lavar prato. Você trabalha lá suas 4 horas, ele te paga o seu dinheiro sem nenhum vínculo de trabalho, sem nenhum compromisso para o dia seguinte. Ou não, se ele gostar de você, ele fala, você pode vir no dia seguinte, se ele não gostar. E nisso eu acabei conhecendo também um suíço que nós começamos a ter um relacionamento e ele me convidou a primeira vez para vir em Zurique. Quando eu pisei a primeira vez em Zurique, eu fiquei assim com a boca aberta. Eu me perguntei: aqui não tem pedinte? Aqui não tem favela? Aqui não tem pobre? Falei, poxa, é aqui nesse lugar que eu quero morar. Esse meu relacionamento durou.
uns 3 anos, eu no Brasil, ele aqui, até que nós demos entrada no casamento e eu vim definitivamente. E aí foi quando começou a minha primeira fase de adaptação. As portas do casamento passou, deixou de ser aquele amor de férias para ser o amor rotineiro dentro de casa, a convivência, e aí começaram a surgir os conflitos. E aí esse relacionamento acabou não dando certo. Eu retornei para o Brasil, mas já com alguma bagagem, algum conhecimento de como funcionavam as coisas aqui, e eu tinha certeza de que eu queria vir viver aqui, porque aqui eu me sentia em casa. Aqui eu não me sentia mais o peixe fora d'água que eu me sentia a vida inteira no Brasil. E voltando ao Brasil, eu intensifiquei meu aprendizado da língua alemã, e continuei a manter os contatos que eu tinha feito aqui, e nisso eu conheci outra pessoa, o meu marido, que estamos casados agora, vai fazer já 7 anos. E Nossa. aí começou tudo a acontecer. Você perguntou também sobre a fase de adaptação. Uhum. É Como a foi? fase mais difícil, acho que não só para mim, não só aqui na Suíça, seja em qualquer lugar do mundo, quando você migra. Primeiramente, você dominar o idioma do local. Você é um analfabeto. Você chega num lugar, você é um analfabeto. Analfabeto de pai e mãe, se você não conseguir se comunicar. A sensação de instabilidade, de estar sozinho, também pesa muito. A solidão, né, o isolamento social. E com o tempo você vai perdendo a sua identidade, porque você já não pertence nem a um lugar nem a outro. Essa perda de identidade é muito gritante, porque você não se sente parte de lugar nenhum. Ao mesmo tempo que você gosta do Brasil, você está no Brasil, mas você já não consegue mais se readaptar lá, porque você não consegue viver com as coisas que as pessoas que estão vivendo lá no dia a dia vivem, e ao mesmo tempo, quando você está aqui, você sente falta das coisas que você vive no Brasil, das coisas que você tem no Brasil, das possibilidades que você tem no Brasil. Então, com o tempo, fica bem difícil. Eu até hoje não consegui administrar isso. Aonde é que realmente eu pertenço? Embora tenha nacionalidade suíça, tenho nacionalidade brasileira, e aí eu me decidi por ser uma cidadã do mundo. Eu não quero mais nem ser suíça ou brasileira. Eu quero ser uma cidadã do mundo. E o idioma? Eu conheci uma menina que ela é da Suíça e ela falava alemão. Só que ela também disse que na escola ensinava italiano e, se eu não estou enganado, um dialeto, daí acho uns 4 a 5 idiomas. Quantos idiomas falam e qual que predomina mesmo na Suíça? A questão do idioma aqui é um equívoco que muita gente no mundo comete. O idioma oficial são, na verdade, 4 idiomas. É o francês, o italiano, o reto-romance e o alemão. Só que, assim, nem todo suíço fala francês, nem italiano ou reto-romance. É cada um que esteja naquela região, assim como tem suíço da parte alemã, que não fala italiano, não fala francês, não fala o reto-romance, e tem suíço da parte italiana que também não fala alemão, não fala. Então, é determinado aquele idioma só para aquele lugar. Na escola, existe o idioma opcional. Por exemplo, onde se é o idioma alemão, existe a opção dele aprender ou o francês ou o italiano extra. Se ele está na parte italiana, tem a opção dele aprender o outro idioma do outro cantão. Mas é igualzinho o aprendizado que você aprende de inglês aí na escola pública do Brasil. Você sai falando inglês, Não. né? Então as pessoas sempre acham que quem vive na Suíça fala todos os idiomas. Não é verdade. Cada um fala o idioma daquela região e é outro idioma que a ele interesse. Outra coisa legal que acontece aqui
é que os jovens de hoje, eles já estão dominando mais idiomas de dentro da Suíça. Por quê? A partir de uma certa idade, eles começam a fazer o au pair, por exemplo, vem alguém do cantão francês fazer um au pair aqui na região alemã, ou na parte italiana, para alemã ou para a Suíça. Fica assim, esse intercâmbio de pessoas dentro de um próprio país, para conseguir dominar mais os idiomas que é oficial em todos os países. Aqui, todas as coisas que você compra, eletrodomésticos, até uma água no supermercado, ela vem escrita em 3 idiomas. Então, assim, porque é mesmo produto, ele vai ser vendido aqui na parte francesa, vai ser vendido na parte alemã e vai ser vendido na parte italiana. A língua romântica, o reto-romântico, é quase que uma língua assim exclusiva de uma região, de uma região só. Mas mesmo lá, eles só falam o reto-romântico entre eles. Se chegar lá o suíço-alemão, ele vai falar alemão, ele não vai falar o reto-romântico. Então, é quase que como se fosse uma língua que, sim, que eles tentam proteger para que outros não aprendam ou outros não falem, assim como se fosse predominando a velha história da Suíça, que é a formação de vários burgos, né? A formação da Suíça, a Suíça nasceu de vários burgos da Idade Média que começaram a se juntar para ter mais poder de proteção contra invasores. Assim começou a história da Suíça. E por isso eles mantêm a hegemonia dos cantões. Os cantões têm leis próprias. Algumas têm as leis federais, mas existem também as leis cantonais. Então, alguma coisa que pode ser válido e ser lei aqui no meu cantão, por exemplo, pode não ser no cantão vizinho, porque prevalece ainda a hegemonia ou como se diz, a autoridade da lei cantonal. Ele tem direito de promover lei própria. Assim também como as cidades também pode fazer algumas leis municipais. Que legal, que legal. Dando gancho nisso, eu até queria saber a diferença cultural. O que você já observou que é mais gritante, vamos dizer assim, na diferença cultural entre o Brasil e a Suíça? A cultura fundamental aqui, primeiro, faz parte da história da Suíça, é a colegialidade. Colegialidade, você ser pelo outro. Então, daí um sistema social tão forte. Então, aqui, quem tem mais, zela realmente por quem tem menos. Isso se chama colegialidade, civilidade. Se a gente for buscar o significado da palavra ser civilizado, civilidade, né, você zelar pelo seu bem, pelo bem do próximo, não fazer o outro aquilo que você não quer. Então, a civilidade aqui é algo muito forte e marcante. Em alguns vídeos meus eu mostro sobre a honestidade, que na realidade não precisava nem dizer honestidade, sim civilidade, porque um agricultor produz algo e ele não pode abrir uma barraquinha para ficar lá 24 horas por dia para vender. Ele dispõe os produtos dele lá na barraquinha, né, deixa lá um cofrinho, deixa lá a embalagem, deixa lá o produto, e você, sendo civilizado, Nossa, meu Deus. você chega lá sozinho, você pega o produto, você soma quanto dá e você deposita o dinheiro na caixinha. Assim Meu Deus do também céu. é para você comprar flores, assim também são pequenos mercadinhos em cidades menores ou em produção rural. O produtor rural, ele dispõe lá as maçãs dele, as abóboras, as cerejas, a uva, tudo lá à disposição para você pegar e pagar. E aí, o que é a civilidade? É você saber que aquele sujeito, ele trabalhou, ele investiu tempo, né, e que ele depende daquilo para viver.
Então, eu não vou chegar lá e querer levar de graça, porque isso é não ser civilizado, não valorizar o trabalho do outro, não respeitar aquilo que não lhe pertence. Então, aqui é algo muito sério e que é levado muito a sério, que é ser civilizado, né? Você respeitar, ser honesto, é, ser civilizado e não estragar patrimônios públicos, né? É ser civilizado, ser honesto, de você não roubar o brinquedo das crianças que ficam espalhados pela rua ou pelas casas sem muros, né? Então, aqui essa questão é muito forte, a questão de ser civilizado, de você dar lugar para outro no trem que seja mais necessitado, de você ver que alguém está correndo para pegar o trem, você abrir, apertar o botão para abrir a porta para que o trem não saia e ele alcance, que você ocupe o seu lugar no transporte público e não ocupe todas as outras cadeiras para não dar lugar para outro. Então, a questão de ser civilizado aqui é muito forte, você sente isso o tempo todo, é algo, uma das coisas que mais me deixou fascinada, essa questão de civilidade junto com consciência, né? Porque não adianta existir civilidade se o sujeito não tiver a consciência desenvolvida. Fruto da educação, né? Resumindo tudo, é fruto da educação, porque eu ouvindo o que você disse agora, eu fico até constrangido em imaginar no Brasil algo desse tipo. Você imagina hoje barracas, a pessoa tem uma barraca, tem um negócio, ela fica de olho, às vezes a pessoa é pobre, você vê que vive daquilo, mas ela tem que ficar de olho para não ser roubada, mesmo ela estando presente. Imagina ela ausente. Essa minha amiga que eu falei, ela me disse que nos supermercados também funciona assim, que não há supermercados, eu não sei se são todos, que não há caixa. Você que faz suas compras, passa o produto em tipo no leitor e debita da conta dela. Ela disse que muitas vezes fez compras assim e que as pessoas realmente elas agem de honestidade e não levam. Quem garante para você que você não vai ser roubado? Aí o cara do negócio disse, ninguém me garante, mas a confiança é que essa garantia. Não roubam, mesmo não tendo, não roubam, não tem isso. E eu ouvi você dizer isso, né? Quem não conhece ou conhece superficialmente, parece até uma loucura, coisa de filme. Mas é fruto da educação e a pergunta que eu vou fazer vai ser bem óbvia também em relação às leis. Eles cumprem também a lei com esse rigor, com esse respeito, ou no lado de lei já é um pouco mais fraco, assim, Kaique, a cultura, as assim. pessoas aqui, elas morrem de medo de serem envolvidas em qualquer coisa que não seja legal. Então, elas próprias, elas têm um receio, assim, seria vergonhoso ela fazer alguma coisa contra a lei. As penalidades aqui não são tão rigorosas, mas as leis são cumpridas à risca. Muitos dizem que o fato que restringe muito, que coíbe certas práticas, porque as leis aqui doem no bolso. Por exemplo, se você for pego roubando alguma coisinha aí, você não vai para a cadeia, você vai ser penalizado em dinheiro. Se eu levantar uma infâmia, uma injúria contra alguma pessoa e a pessoa se vê ofendida por isso e buscar os direitos dela, eu vou ser penalizada em dinheiro. Assim, penalidades que levam à cadeia aqui tem que ser uma penalidade muito grande. Do contrário, a maioria das penalidades se sente no bolso. Então, uma das coisas que sempre dizem aqui que dói muito nas pessoas é quando elas são pegas no bolso. E isso funciona muito bem aqui. Suíços morrem de medo, os suíços são medrosos. Na questão de lei, eles não assim não pagam para ver. Eles já têm a fator consciência. Para se chegar a descumprir uma lei, eu não sei, eu acho que assim, não pode se afirmar mesmo porque a gente de tudo, qualquer lugar do mundo, sempre haverá aqueles que vivem na contramão da sociedade, mas aqui é bem minoria e se sente muito pouco, isso. Na grande maioria, as pessoas
nem precisavam de lei, essa que é a realidade. E uma coisa também, uma dúvida minha, na questão preconceito, você sente de alguma forma preconceito no povo em si? É uma coisa que é a maioria ou não? Ou é mito? Como é que funciona essa questão do preconceito na Suíça? O ser humano, por natureza, ele é preconceituoso, seja no aspecto religioso, étnico, poder aquisitivo. O ser humano, por si só, ele é preconceituoso e mente quem disser que não tem nenhum tipo de preconceito. É, o preconceito aqui na Suíça existe sim. Veja bem, existe preconceito aqui até de gente de cantão contra cantão, né? Por exemplo, há preconceito aqui na parte alemã do povo da parte italiana e não haveria de ter contra estrangeiro. Aí depende do estrangeiro, por exemplo. Aqui existe alguns imigrantes que os suíços têm um preconceito absurdo, porque são a maioria que vive dependurada no sistema social. Já sabem que essas pessoas vêm aqui exatamente para se dependurar no sistema social que funciona e funciona muito bem. Sim, preconceito na rua. Ninguém vai chegar em mim na rua e vai dizer, sua estrangeira ou qualquer coisa desse tipo. Mas, por exemplo, dependendo do seu sobrenome, vai ser muito, muito difícil você arrumar um apartamento para você alugar. Isso é preconceito ou não é preconceito? Ou seria precaução, né? Eu nunca sofri preconceito diretamente, mas já sofri preconceito indiretamente. E eu acredito que existe, e também pode estar muito ligado a qual círculo você pertence. Se eu, por exemplo, eu já senti preconceito no meu trabalho, quando eu fui trabalhar a primeira vez num lar de idosos, tinha alguns suíços que eles davam preferência para ser atendido por típicos suíços, porque eles falavam que nós estrangeiros não dominava o suíço alemão, que é outra coisa que eu esqueci de falar sobre os idiomas, o alemão, mas existe o alemão alto, o alemão da Alemanha, que é a língua oficial, a língua escrita, ensinada na escola, mas cada cantão tem seu dialeto, e existe o suíço alemão, que é bem, até alemão entende o suíço alemão. Então, era preconceito ou era uma exigência? Uma outra vez aconteceu uma coisa engraçada comigo, e eu achei que aquilo lá foi preconceito mesmo. Eu trabalhava e tinha convidados por jantar e precisava comprar carne porque eu ia fazer um estrogonofe e parei na estação central de Zurique, onde tem açougue, tem supermercado, tem de tudo. E parei num açougue lá e falei pro atendente que era suíço italiano ou ele era italiano. Falei assim, eu quero 1 quilo de filé mignon. Ele olhou para minha cara e me perguntou, mas você sabe quanto custa 1 quilo de filé mignon? Eu falei, não, quanto? Ele falou assim, 120 francos. Eu falei, ok, eu quero 1 quilo de filé mignon cortado em cubinhos que eu vou fazer estrogonofe. Aí ele falou assim, mas tem certeza? É 1 quilo mesmo? Bom, eu falei, eu quero 1 quilo de filé mignon. Aí sabe o que ele fez? Ele pesou a carne, me deu o cupomzinho para mim ir primeiro lá pagar para depois buscar a carne, coisa que não é usual aqui na Suíça. Aqui na Suíça você pega o seu produto e depois você vai lá pagar. Isso não é usual. Eu acho que ele pensou que ou eu não tinha dinheiro ou eu devia estar louca. Tá certo que aqui ninguém compra 1 quilo de carne, é que o povo compra por grama. Então eu achei que foi uma questão bem preconceituosa, mas eu achei que ele também ficou com medo de eu não ter dinheiro para pagar os 120 francos no quilo do filé mignon. Mas eu levei na boa e não vi nada demais. E tirando essa questão lá do trabalho, mas existe preconceito sim, existe preconceito,
E se você não tiver uma atividade bem definida aqui, se você não trabalha, o preconceito é muito maior. Se tem uma coisa que é muito importante aqui, é você trabalhar, você produzir. Aqui só não produz quem é dona de casa mesmo, mãe de filhos, porque aqui prioriza muito a educação do filho. Então, é muito valorizada a mulher que fica em casa e cuida da educação dos filhos e a família. Então, isso aqui é muito valorizado. Mas, do contrário, não tem por qual motivo você não trabalhar e você não produzir. E brasileiros? Qual a fama dos brasileiros aí na Suíça? Eles têm assim, eles aceitam bem, como muitos países gostam de brasileiros, ou tem um pezinho para trás? Você até falou em um vídeo, eu lembro, eu comentei até no vídeo, você conversou comigo um pouco sobre isso de brasileiros que não sabem chegar, que se vestem de qualquer forma. Como é que isso funciona aí na Suíça? É algo que ainda existe forte de brasileiro ser mal visto ou mudou muito com o tempo? Como é a fama deles aí? Ai, Kaique, você é apedrejada, mas que a verdade prevaleça. Olha, eu vou falar da região que eu conheço, a região de Zurique. Há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, brasileiras, 20, 25 anos atrás, brasileiros, eu digo porque eram homossexuais, transexuais e que vinham para cá, vinham de máfia, vinham fazer prostituição aqui, e mulheres. Há uns 20, 25 anos atrás, até acho que uns 10 anos atrás, a maioria do conteúdo, o maior índice, número de brasileiros que migravam aqui para a Suíça, para a região de Zurique, era nessa área, na área de prostituição. Então, essa diferenciação aí demorou muito tempo para ser respeitada. Então, a figura da mulher aqui, de ser brasileira, ela estava sempre associada à prostituição, à área da Langstrasse em Zurique, ou aos bordéis, os puff da vida. Só que ao longo do tempo, tem muitas outras brasileiras de peso que fizeram história em Zurique, que formaram associações, que representam a comunidade brasileira, que tem ONGs, que trabalha investindo tempo, determinação, garra, para mudar essa história e dar um suporte, um apoio, inclusive até para essas pessoas que vêm nessas condições. Você entendeu? Mudou esse perfil. Mas o estigma de muito tempo, às vezes ainda prevalece. E o que acontece? Quando você vai em festas populares, lá tem todo e qualquer tipo, todo mundo frequenta as festas populares, principalmente as festas latinas. É claro que você vai ver pessoas de tudo quanto é jeito. Aqui tem gente de tudo quanto é jeito. Aqui ainda tem gente que vive no negro, embora é uma situação assim, extremamente difícil, porque você viver no negro num país há vários anos é você ser um sujeito nulo, você não existe, você não faz parte de nada, você não faz parte de uma sociedade, você não é contado como pessoa, você é nulo, você não existe. E aqui na Suíça não tem jeito para negro viver no negro, ou assim, vive na clandestinidade. E nesses lugares você vê de tudo, e ainda tem muita gente, muitos brasileiros, muitas brasileiras que ainda vivem dessa forma aqui na Suíça. E é um dos motivos que eu tenho sofrido vários ataques no meu canal lá, inclusive quando se refere a coisas relacionadas a brasileiros, que aqui o maior é um grande problema. Qualquer pessoa que você perguntar que vive na Alemanha vai falar que se relacionar com brasileiros na própria região que você vive é uma situação delicada. Lidar com brasileiro aqui é uma situação bem delicada. Você tem que ir sempre com um pé atrás mesmo, infelizmente é assim. Mas tem muita gente boa que vale muito a pena conhecer, tá se comunicando, tá se unindo, mas também tem a outra parte também, que são pessoas que não acrescentam nada e inclusive
Tem gente que está aqui até vários anos, vive aqui, mas não gostam dos suíços, também não gostam do sistema suíço. E sempre, em toda e qualquer oportunidade, querem estar denegrindo, falando mal e tudo isso. Mas, no entanto, continuam aqui. Complicado. E na questão financeira, tipo, para quem gosta da Suíça ou quer ter uma vida melhor no exterior e escolhe a Suíça para morar, tem condições da pessoa se firmar mesmo financeiramente, recebe bem aí, a condição de vida para um estrangeiro é boa. Kaique. É, eu acho que aqui, qualquer trabalho que você fizer é bem remunerado. Sabe por quê? Primeiramente, para você ter uma ideia, se você for fazer o serviço de limpeza, é garantido o preço do mercado, não sei em quais nos outros cantões, pelo menos na região de Zurique, é o mínimo mais baixo aí, de alguém que te contrata no negro, talvez, para não te pagar nenhum direito trabalhista, seria uns 17 francos a hora. Né? Quer dizer, se você trabalha 8 horas por dia, 42 horas semanais, multiplica aí, 24 dias no mês. Então, dá um salário razoável, dá aí pelo menos uns 3.800 francos, uns 4.000. Quer dizer, aí se você vive razoavelmente, se você não tem luxos, dá para você viver bem, sim. Dá para se viver muito bem. Não é à toa que a Suíça é um dos destinos mais procurados, seguido da Inglaterra, porque a remuneração é excelente. Eu trabalho aqui como auxiliar de enfermagem, cada plantão meu, eu trabalho 8 horas e meia, por exemplo, e cada plantão meu por dia, eu ganho em torno aí que seria uns R$ 500, R$ 600. Legal. E quais desvantagens e vantagens de morar na Suíça? De uma forma geral, assim, o que você quiser citar. Vantagens, segurança, segurança pública, primeiramente. Segundo, seguridade social. Terceiro, civilidade, consciência, né? Povo com consciência desperta, civilidade, civilizada, tudo que favorece bem-estar, qualidade de vida, tudo que favorece. Qualidade de transporte, qualidade de saúde, qualidade de ensino, direito de ir e vir, direito de expressão, num total, tudo que se você possa imaginar que seria relativo à qualidade de vida, você tem aqui. Vantagem. E desvantagem? Para mim, como meia-meia, né? Nem brasileira, nem suíça, a falta das raízes, da origem, falta do convívio social com a família, com os amigos, com a minha língua materna. Por mais que eu fale outra língua, mas nunca vai ser igual à minha língua materna, nunca vai ser igual eu estar me comunicando, estar vivendo com as pessoas que é igual à minha língua materna. E também a situação climática, você se adapta, mas não tem nada como todo dia acordar e nem se preocupar se o sol vai nascer ou não. Aqui não, você fica contando nos dedos os dias e as horas que vai ter sol. Vira uma neurose, aqui todo mundo é neurótico por provisão do tempo. Então, é uma coisa assim, essa desvantagem. Eu nem digo dos encargos encargos sociais, de impostos e tudo, porque se eu ganho bem, eu pago com gosto, imposto. E tem retorno, né? Algo que você paga e você vê resultado, né? Aqui se paga e se vê o resultado, porque não temos favela, não temos pedinte,
Porque tudo a outra parte é privada, né? A saúde aqui é privada, o transporte é privado, a educação, até um certo ponto, é do Estado, mas depois é privado. Então, o retorno mesmo é nessa questão social aí, da gente não ter a miséria tão gritante, tanta diferença social igual a gente vê no Brasil. Mas é um outro mito que muita gente pensa que aqui todo mundo é rico. Não é verdade, aqui tem gente pobre também. Não é todo mundo rico, não. Aqui, se você trabalhar, você vive razoavelmente bem. Dá para fazer férias, dá para ajudar os parentes no Brasil, dá para fazer um monte de coisa. Mas precisa trabalhar e trabalhar muito também. Aqui se trabalha muito. Não é só. Você falou em pobre. Hã? Para terminar. Você falou em pobre. Tem morador de rua? Chega a ter morador de rua ou não tem pobre nesse ponto, Não, assim? não tem morador de rua. O que tem, por exemplo, existe pessoas nas ruas no verão que são as pessoas que escolheram por liberdade, são viciados em drogas ou dependentes alcoólicos, que eles abandonam a família na casa deles e vão morar na rua. Eles se juntam lá em comunidade, assim, e vivem desfrutando da liberdade deles. Existem instituições que recolhem pessoas que escolhem viver nessa condição, né? E se de tudo acontecer uma coisa terrível na vida de uma pessoa, que ela não possa mais pagar o aluguel dela, tem assistência social que vai estar ajudando ela a pagar o aluguel dela, ou encaminhando ela para um outro lugar que seja mais barato, ou em todos os em todas as situações piores, aí existe a casa onde moram as pessoas grátis, tipo aqui chama Heiles Army, ou então casa de mulheres, casa para mulheres vitimadas de situações e tudo. Mas na rua, montar a barraca lá na rua, pôr aquele colchão lá no chão e aquele cachorrinho do lado e o travesseiro e ali ficar com a latinha, ganhando comida, ganhando isso. Aqui eu, até o momento, desconheço. Aqui na região suíça, na parte alemã, embora eu ouvi dizer que agora, por conta dessa invasão que está sofrendo a Europa, dos exilados de guerra da Líbia, da Síria, da África, eles chegam por mar até a Itália, até a Espanha, e depois eles estão se esparramando dentro da Europa. Eu vi essa situação em Paris, na França, de pessoas vivendo na rua. Eu vi também em Barcelona, em Madrid e em Milão também vi essa situação. E eu já ouvi dizer que existem casos na parte da Suíça francesa, só que eu não vi pessoalmente. É uma situação séria que eu acredito que em alguns anos, pelo menos uns 5 anos, a população dentro da Europa vai ser muito maior do que a atual e bastante significativa por conta dessa chegada dos exilados aí desses países que estão sofrendo, inclusive até pessoas da Ucrânia lá, onde está havendo guerra, as pessoas estão fugindo para a Europa, seja da parte africana, da parte do Oriente e aqui até mesmo dentro da própria Europa. Cláudio, foi um prazer falar com você. Para encerrar a entrevista, infelizmente por mim eu começava o resto da tarde com você. Mas eu gostaria que você fizesse um resumo de qual conselho, o que é que um brasileiro deve ter em mente quando disser vou para a Suíça? Como ele deve se organizar, o que ele deve, quais assim faças ele deve tirar da mente dele, né? Ilusões que ele deve tirar e o que é que ele deve pensar, dizer não, então eu vou tomar tal e tal postura para realmente eu ir morar lá. O que é que ele precisa fazer? Que conselho? Você que já tem uma experiência que não é de 2 dias, não é de um mês, é uma boa experiência aí. Você daria para esses brasileiros? Kaique, a primeira coisa que eu aconselho às pessoas recentemente, quase sempre tem na mídia brasileira várias notícias sobre as maravilhas que é a Suíça, o conto de fadas que é a Suíça.
E muitas pessoas dizem, me escrevem e dizem simplesmente assim: eu vou morar na Suíça. Primeira coisa é que não é tão simples assim quanto parece. A primeira coisa é saber se você vai conseguir um visto para vir morar aqui na Suíça. Se você vai conseguir um visto para vir estudar aqui dentro da Suíça. Se você vai poder viver aqui dentro da Suíça. Porque se for para você vir na sorte, na aventura de ficar ilegal aqui, eu desaconselho qualquer pessoa a vir, porque, primeiro, ela vai cair na mão de aproveitadores, porque só aproveitadores darão essa oportunidade a ela. Por quê? Porque ela já sabe que ali ela vai tirar tudo o que ela quiser daquela pessoa que caiu nesse conto do vigário. Então, se você puder vir no formato legal, no formato bonitinho, venha sim. Aqui tem oportunidades imensas, é bom para viver, é perfeito, é maravilhoso, mas não venha ilegal em hipótese alguma. E se você estiver vindo pensando que você vai ganhar dinheiro para enriquecer, esqueça, porque você ganha bem aqui, mas você gasta também muito bem. Já foi o tempo que quem migrava para outro país fazia dinheiro. Hoje se vive bem, mas fazer dinheiro eu desconheço e desaconselho se o intuito for isso. Agora, se for se aculturar, se for buscar novas experiências, se você tem condições de vir legal, então vem assim que é muito legal. Inclusive, eu te espero como visita aqui, viu, Kaique? Quero te mostrar tudo isso que eu falo para você de Nossa, perto. eu digo que vai ser um prazer imenso mesmo. Inclusive gravarmos vídeos, né, pro seu canal, pro meu canal aí, vai ser muito bom. Olha que eu apareço sim. Quero muito, tenho o prazer de conhecer a Suíça e conhecer você também vai ser muito bom. Muito obrigado pelo convite e eu aceito de verdade, viu? E o Vou convite é programar para verdadeiro, isso. sim. As portas estão abertas, vou te mostrar tudo. Você sou a guia aqui. Ah, que legal. Eu quero ter sim o prazer de gravar muitos vídeos com Isso você mesmo. aí. Cláudio, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe você, seu esposo, sua vida aí, que continue mais em paz ainda. Seu trabalho continue bem, seu canal continue bom como é. E queria que você falasse uma palavra em alemão, né? O alemão que predomina na sua região, não é esse? Uma palavra. Uma palavra, um tchau, alguma coisa em alemão, assim que. Qualquer coisa. Oh my gosh. Ah, Dá um branco, né, quando pergunta assim pra gente, eu sofro isso também. ai, ai, gente, agora você me pegou. Oh, eu vou me despedir de você no Suíça Alemão, ok? Ok. Ah, so, Kaique, war sehr gut mit dir zu reden und hoffe ich, das hat dir auch gefallen. Und so, ich wünsche dir alles gut und viel Erfolg auf deinem Weg. Nossa. Tchau, Kaique. Beijo, tchau.